E aí eu também evitaria criar coisas que fazem a pessoa scrollar pra caramba aqui, sabe? A imagem final, beleza. Agora, iterações e detalhezinho e tudo mais, vai colocando tudo em uma página só. Isso é uma coisa que é válida ressaltar, sabe? Teve uma vez eu comecei a receber um monte de feedback de outros artistas e tudo mais. Quando você tá meio que começando, você tem uma fome Uhum. por feedback, né? E vale a pena se perguntar se o feedback que aquele artista tá dando, ele é útil pra você ou não, né? Não levar as coisas só como absolutas verdades. Mesmo que a pessoa seja altamente experiente, sabe? Ver se ela tá onde você quer chegar. Ou se talvez tenha um outro artista que você admira mais ou gostaria mais de ouvir a opinião e tudo mais. Porque a gente tem esse hábito de, pô, vou pegar feedback com qualquer pessoa que seja profissional. E a verdade é que muita gente, primeiro que não sabe dar feedback no sentido de não sabe diferenciar o que é opinião pessoal e o que pode ser útil para aquela pessoa baseada nos objetivos daquela pessoa, né? E o que é questão de gosto ou é questão de modismo, né? Tem muita coisa que fica popular ali um tempo no meio artístico e depois, pô, perde a popularidade e aí você vai dar o feedback pro cara baseado no que tá popular no momento ou no que vai ser um conselho mais pra vida dele mesmo, né? Imagina se, sei lá, ali pra 2014, 2015, o pessoal tava fazendo tudo cenários pós-apocalípticos baseados em The Last of Us, né? E como você só via isso, né? Era tudo que você via É era verdade. pós-apocalipse e tal. E aí teve aqueles filminhos bem populares também durante uma época, aqueles Maze Runner, Jogos Vorazes, que o Maze Runner ele é bem pós-apocalíptico, os Jogos Vorazes ele é mais uma distopia assim, né? Sim. Então, pô, parecia que o mundo do entretenimento tava culminando para aquilo ali pesadamente. E aí passa alguns anos, quanto disso você vê hoje ainda assim com tanta popularidade, né? Se você recebesse um feedback naquela época de que você só poderia fazer esse tipo de coisa, era a única coisa que dava trabalho, não sei se ia ser tão útil, né? Olha o nosso homem aqui. Olha, talvez, tá? Só de. Como a gente tá avaliando o portfólio como um todo, talvez valha a pena você botar o teu LinkedIn aqui também, tá? Eu sei que a gente de artista, a gente não gosta do LinkedIn, parece um negócio extremamente corporativo e tudo mais, né? Mas vale a pena. Porque daí, o ArtStation também tem uma função de quando você sobe o trabalho nele, você coloca para compartilhar direto no LinkedIn e tal. E, nossa, o pessoal do RH pira no LinkedIn, entendeu? Eles veem um desenho, eles acham que você é o melhor desenhista do universo. Então vale a pena fazer isso pensando basicamente em carreira como um todo, né? Tem alguns projetos aqui. Vamos lá. É basicamente o que me parece, tá bom? Tem o Marcos Antigo, aí tem o Marcos Lute, e aí tem os projetos mais novos, né? Dos projetos antigos, o meu conselho pro pessoal é ver o que ele tá contribuindo pro seu projeto, tá? Curiosity. Ah, Curiosity, entendi. Ah, é uma boa esse aqui. Não, pô, esse Curiosity, ele é, assim, não é topzera, entendeu? Mas ele tá legal. Ele tem ali o básico de você mostrar que sabe usar 3D e tal, não sei o que tem. Talvez o que seria legal nele é você unir todos esses... Isso se for do seu interesse, tá? Se você quiser deletar, deleta também, que, né? Você tem um montão de outras coisas. Mas unir todos eles em uma página só pra não ser um bagulho assim, putz, eu tô vendo um monte de propzinho, assim, pra sempre, né? Tentando necessidade. O personagem, eu não acho que tem tanta necessidade dele aqui, sabe? Acho que você faz coisa melhor hoje em dia. E ele tá com uma qualidade relativamente amadora, né? É porque a forma não tá tão bem estabelecida, o design pode melhorar e tudo mais, proporções. Mas, novamente, é um projeto bem antigo de 3 anos atrás, né? Então vale a pena você revisar esses últimos aqui e ver se eles são úteis, para que eles são úteis, por quê. E aí, se você tiver uma razão muito legal para deixar eles, aí você deixa. Mas, como um todo, né? O que eu costumo fazer nesse caso é arquivar o projeto, né?
Esse aqui tá legal, viu? A iluminação podia ser melhor e tudo mais. Então, novamente, se você quiser, você mantém ele. Mas a ideia dele é bacana. Talvez um paint over, assim, só pra dar uma animada. Esse aqui é aquele negócio lá, né? De tipo, meio que o final ele cheira muito a 3D, né? Tipo, renderzão, sabe? A criança não tem um gestual tão legal, tudo mais. Basicamente isso aqui acaba expondo certos pontos fracos, né? Então, por exemplo, eu não ponho personagem no meu portfólio, a não ser os que foram feitos profissionalmente, porque eu não sou tão bom nisso, entende? Então, basicamente eu olhar e falar assim, olhe para uma área da minha vida que eu não sou tão bom. Ela acaba, na verdade, prejudicando todo o resto, porque um diretor de arte que olha isso vai ver, né? Pô, o cara tem ali desenhos maneiros, mas ele também deixou passar um desenho ruim. Então, será que ele deu sorte no desenho maneiro? Ou será que foi... Por que ele ainda tá mantendo uma coisa que não é tão boa no portfólio, né? Então, assim, daqui pra baixo, talvez eu já ia tirar, sabe? Eu tô indo 1 a 1 aqui só pra gente ver o que... Pô, esse aqui é legal. Mesmo que o design não seja, tipo, absurdamente bom pra caramba, são peças sólidas, sabe? Esses cutouts, assim, são bem legais. Esse aqui é o mais legal. Ele é a capa? Não é? Talvez seja interessante você pensar em, ao invés de deixar isso aqui como a capa, porque esse cenário, apesar de ele estar legal, a iluminação dele não tá tão maneira, né? Você percebe que... Se a gente traz ele aqui no Photoshop, né? Tipo, não tá lendo tão bem assim, sabe? Tá tudo meio estouradão e tudo mais, em termos de iluminação. A iluminação é um pouquinho igual nele inteiro, né? Como thumbnail, eu não sei se vale muito a pena se manter ele. Mas eu manteria como thumbnail aqueles outros lá de cima, que são... Isso aqui é bem legal, sabe? Mostra que você pensou um pouquinho mais, tal. Isso aqui é mais design, enquanto aquilo aí é um pouquinho mais ilustração, né? Se você quiser trabalhar isso aqui, aí você muda um pouquinho a iluminação, dá uma silhueta melhor para as coisas. Tipo, vale a pena você escurecer ali as camas, né? Se for pensar em melhorar isso aqui, né? Tipo... Porque essa silhueta aqui tá muito perdida, né? Aí pensa só jogar uma... Sabe? Deixa eu botar um multiply aqui só pra gente... De fato escurecer aquilo. Finge que pra lá tá tudo apagado, tá ligado? Não tem porque todas as luzes estarem acesas, às vezes o pessoal tá dormindo e tudo mais. Aí você começa a pensar nessas... silhuetas aqui, às vezes você... Tipo, enfatiza isso aqui, né? Com o cu, sabe? Vai dar um pouquinho mais de destaque e tudo mais. Mesma coisa que no chão, isso aqui, apesar de estar refletindo bem, sabe? Tá distraindo um pouquinho da luz da mesa aqui, né? Aí você trabalha um pouquinho mais aqui e tal. De novo, é peça antiga, tá? Eu não vou perder tanto tempo assim nelas. Mas se você quiser deixar ela aqui, talvez valha a pena fazer isso. Se você quiser deixar como thumbnail, se não, troca o thumbnail, fechou, bora. Arminha. Tá. Caramba, esse aqui tem bastante peça. O que é isso? Hard Surface Sketches. Oh. Tá, porque são sketches, vale a pena deixar. Só é meio frustrante o thumbnail não ser a primeira imagem. Bom, não é só não ter o thumbnail não ser a primeira imagem, mas é porque o thumbnail ele tá lá pra baixo, né? Então eu preciso... Pera aí, eu cliquei no projeto certo quando eu cliquei nisso aqui? Por que eu tô vendo um desenho de uns notebookzinho diferente aqui? E eu acho que essa página aqui é a melhor disso aqui tudo. Talvez esses capacetes, sei lá aqui, esse bicho esquisito, é meio mecânico, meio bicho e tal. Talvez eles, apesar de serem experimentações, não sei se vale a pena deixar, né? Isso aqui é legal. Essas iterações elas são meio similares, né? Então não sei se vale a pena deixar todas. E esses aqui que são meio parecidos, eu meio que colocaria esses grandões todos na mesma página, sabe? Mesmo que você tenha que baixar o JPEG e colar um JPEG do lado do outro no Photoshop e só trocar a imagem do projeto, sabe? E se você vai manter um projeto antigo no seu portfólio, vale a pena você dar um tapa nele
para que ele seja coerente com o que você quer agora, né? Olha, eu gosto dessa peça, mas eu gosto a um nível pessoal, tá? Eu não sei se ela cabe no seu portfólio, porque ela é muito diferente de todo o resto. E ela, até visualmente falando, né? Ó, eu tenho esse aqui que é um desenho linha colorido, linha colorido, linha colorido. Aqui em cima, linha colorida também. Aí tem uma página só de concept. Eu daria uma reorganizada aqui, tá? Eu colocaria mais lado a lado esses que são mais similares visualmente, só para você ter uma leitura melhor, sabe? Por exemplo, eu tô passando aqui para cá, aí eu passo para esses aqui, destoa pra caramba, aí eu volto para um desenho colorido. Então, imagine que a pessoa vai fazer isso no seu portfólio, né? Novamente, né? Eu tô aqui na ilustração, aí eu venho para um concept, aí eu venho para outra ilustração. Isso aqui é a mesma pessoa? Isso aqui é a bike dela? Não é? Tá. Então isso aqui poderia até ir depois de tudo isso. Os projetos da Lute aqui, o que eu faria para você, tá? Cria uma aba no teu portfólio, que você pode criar abas diferentes. Eu vou mostrar com o meu, não falando que é o jeito certo de fazer tudo, né? Mas é o que eu recomendo. Tipo, eu criei uma aba só de trabalho profissional. Às vezes você cria uma aba tipo Lute Studio, sabe? E aí você deixa na página principal. Se você quiser deixar a aba principal como Lute Studio, você deixa. Se não, porque daí você faz uma coleção disso tudo, sabe? É muito legal isso aqui, né? Isso aqui é legal porque, primeiro, porque mostra que você trabalha para uma empresa, aí você entende o que é concept, que não é só uma ilustração bonitinha. Nossa, isso é maneiro demais, né, meu? Pô, isso aqui é muito maneiro, cara. De verdade. Os que tem o... Meu, eu colocaria o bonequinho já como o segundo negócio, sabe? A figura de verdade. Tipo, não precisa botar todos eles, mas às vezes essa daqui, que é um render bonitão, né? Bota ela como segunda imagem já. Que daí é, pô, o concept e o produto final. Dá uma moral pro teu concept que é animal, sabe? E aí eu também evitaria criar coisas que fazem a pessoa scrollar pra caramba aqui, sabe? A imagem final, beleza. Agora, iterações e detalhezinho e tudo mais, vai colocando tudo em uma página só. Né? Pega tudo isso, bota em uma página só. Vê se você pode, né? Porque eu não sei se você pode alterar essas imagens. Mas eu imagino que como é o desenho finalizado só, né? Tipo, os processos e tudo mais, vale a pena você editar de modo que o teu portfólio fique um pouquinho mais fácil de ler. Porque cada projeto que eu tô entrando, eu tenho que scrollar até o fim da vida aqui pra ver tudo. E o que basicamente eu quero ver é o concept, o modelo final e uma página só de iterações. Esse aqui tá melhor. Esse aqui tá bem melhor. E esse aqui também é maneiro, hein? Pô, vou pegar... eu não vou pegar da Lute, obviamente, por motivos claros, né? Pra dar um feedback de design. Mas eu acho que vale a pena você aglomerar esses projetos, tá? Esse é bem legal. Eu acho que, como um todo, tá? Esses desenhos aqui, que são os renderzinhos com linha, né? Tem um cara que eu gosto bastante do trabalho dele. Ele tá até naquela minha folha de referências ali. É o Mike Hill. Nos seus sketches aqui, você controla bastante a iluminação, tá? Porque isso aqui eu imagino que já tem uma base de 3D e tudo mais. Mas aqui você está controlando o seu line weight para enfatizar mais certas áreas, sabe? E você perdeu um pouquinho disso no final. Eu sinto que falta uma aglomeração de luz e sombra que torne o desenho um pouquinho mais claro, sabe? Se a gente pega esse desenho e bota aqui. Tem um negocinho legal no Photoshop que é o threshold, né? Você aqui coloca threshold. E você vai brincando com as formas, sabe? Com aonde que ele tá cortando de preto para branco, tá vendo? Geralmente no meio, você começa a ver como é que você tá cortando essas formas. Então, tenta enfatizar um pouquinho mais esse tipo de forma aqui.
e até pegar a tua line art e brincar um pouquinho com enfatizar mais certas áreas ou outras áreas, né? Então, às vezes você até some com um pouquinho dos detalhes ali das áreas mais escuras para deixar isso um pouquinho mais gráfico, né? Não tô falando que precisa fazer isso em tudo, sabe? Mas... tipo, às vezes você faz justamente isso aqui, ó. Você pega ali o threshold, põe ali, dá uma brincada, e depois você vem passando na sua line art, só meio que editando ela, ou, por exemplo, aqui. Aqui não tem problema isso aqui ser preto, sabe? Não tá adicionando muita coisa no teu desenho ali. E ajuda a enfatizar essas outras formas que estão aqui ao redor, sabe? Isso aqui também, essas pilastras aqui serem bem escuras, só traz um bom contraste com o que tá ali no fundo e tal. Vale a pena você brincar um pouquinho com isso e brincar com aquela história de unir um pouquinho mais os shapes, né? E, por exemplo, tem coisas que são desnecessárias, né? Essa sombrinha desses cabos na pilastra aqui só adiciona um noise desnecessário ali, né? Então, o que vale a pena é você também editar isso. Você não precisa dessa sombra aqui agora se você só tá avaliando esse shape, sabe? Que ele torna essa repetição um pouquinho mais forte se você apaga aquilo ali, né? Enfatiza eles. Por que eu trouxe o trabalho do Mike Hill lá à tona, tá? Porque ele faz isso nesses desenhos de linha, né? Tipo, tá vendo a quantidade de preto que tem aqui? Ele meio que apagou o detalhe, mas é que daí você concentra um pouquinho mais a visão do seu observador. Tá fazendo sentido? Sinto que eu tô falando pra caramba aqui. Tá. Então, quanto que é isso? Esse aqui é ano passado. Human Park. Tá, se você desenhou essas tatuagens aqui, se você de fato desenhou elas, ou pelo menos customizou elas o suficiente, ou tem o processo, você tem os meio que esses stamps fora do coisa, vale a pena você deixar esse projeto, tá? Mas aí vale a pena ver mais disso aqui, né? Que é o concept, do que esses vídeos, porque não fica muito claro, ainda mais quando a primeira imagem ali é o vídeo, né? Tipo, isso aqui eu não sei se contribui muito pro teu portfólio, e aí a gente segue pro thumbnail. Não sei se isso te ajuda tanto. E também não sei se concept de personagem é uma coisa que você quer fazer, sabe? Porque mesmo que seja, talvez valha mais a pena pensar nesses que tem um pouquinho mais de design envolvido, porque trabalha com parte gráfica e tudo mais, do que só meio que um ser humano sem face, sem nada. Porque a parte mais interessante desse projeto são das tatuagens e os dos efeitos, né? Então eu tentaria dar uma ênfase maior neles. Ao invés de, tipo, isso aqui que eu não... Pô, tu fez o vídeo? Se foi você, aí é maneiro. Se não, não sei, né? Esse aqui parece só o trailer. Ah, outra coisa. Eu sei que você tá botando texto aqui, tá? A chance de alguém ler isso aqui é só se teu projeto for humanamente de outro nível, assim, sabe? Isso que é legal. Apesar de que a imagem que tu colocou de capa, eu não acho que seja a mais forte, não. Eu acho que o design dos personagens tá mais legal. E de novo, né? Eu não sei se essa... Por exemplo, é o teaser do gameplay, sabe? Foi você que fez o teaser? Você é o editor do vídeo? Ou o compositor do vídeo? Alguma coisa do tipo? Se não, essas duas primeiras imagens, assim... 3 primeiras imagens, né? Porque tem o Alien aqui. Cara, não interessa. Ah, tu fez o teaser, então é legal. Mas você quer fazer mais teaser? Ou você só botou porque você fez? Porque se você quiser pegar mais ilustrações assim, vale a pena você botar isso aqui. Se você fez tudo bem, mas mesmo assim vale a pena você colocar primeiro o tipo de trabalho que você quer fazer mais, né? Só porque, vamos lá. Eu olho o teu... Só pra voltar aqui, eu tô aqui. Isso aqui é vídeo, isso aqui é vídeo, isso aqui são concepts de props. Aí aqui eu tenho ilustrações de personagens, aí eu tenho concept de personagem. Aí eu
tava nesse aqui, né? Esse aqui também é um vídeo, eu imagino que você também fez o vídeo. Então agora são 2 vídeos. Pô, esse vídeo é maneiro. Talvez um pouquinho longo, sabe? Porque pra você mostrar esse close-up aqui, eu entendo que ele é mais cartoonizado, tá? Mas coisas como, por exemplo, né? Se você quer trabalhar com vídeo em CG, né? Vale a pena você passar um pouquinho de tempo demais nos materiais. Porque, pô, você tá vendo de pertinho, sabe? Cadê a textura, né? Mesmo que seja um plástico mais liso, né? Tá faltando ali uns smudgezinhos, ou se ele for novo, né? A gente vê um pouquinho mais da textura daquilo, um bevel modifier ali pra gente ver aquele pequeno highlightzinho, né? Quando a gente tá modelando para concept, não tem muito problema esse tipo de highlight meio esquisito, porque a geometria tá estranha, né? Mas se você vai fazer vídeo, aí tem problema, né? Então a geometria tem que estar um pouquinho mais maneira, para não dar essas distorções de iluminação e tudo mais. Se isso aqui fosse, por exemplo, é um vídeo mockup do concept, mas o highlight é o concept, aí não teria problema. Mas como a estrela do jogo tá sendo o vídeo, então, pô, aí, né? Talvez a decisão de azul no azul poderia ser repensada. Isso aqui, ó. Vamos lá. Agora a gente chegou nas coisas mais novas, tá? Então vou, talvez, falar um pouquinho mais em cada concept, se você não se importar. Mas, em termos de design, né? Tipo, o tamanho dessas coisas, sabe? É legal ter repetição, mas assim... Quando tudo começa a ficar do mesmo tamaninho, né? Sabe, você já tem a repetição nesses detalhezinhos, né? As partes principais eu gostaria de ver mais como se fosse um statement mesmo, sabe? Uma coisa um pouquinho mais forte, ao invés de tudo ser meio que do mesmo tamanho. Eu quase que quero pegar isso aqui e ver, tipo, pô, a traseira é a esfera gigantesca, talvez um detalhezinho aqui só, sabe? E aí aqui desse lado, aí você divide ele de uma forma um pouquinho menos igual, né? Se você quiser fazer esse tipo de coisa. E aí às vezes isso aqui vem até tudo isso aqui vem até o final aqui e tal. Às vezes tudo isso aqui é recesso, né? E aquilo ali fica só meio. Gostei desse bevelzinho branco, você não usou em mais nenhum lugar. Às vezes vale a pena ali, sabe? Porque parece que isso aqui é meio que um reforço para certas partes. E você pode usar ele para dar um highlight facião na bordinha aqui, né? Não tô falando que você precisa fazer isso, tá? Mas às vezes o design fica um pouquinho mais legal fazendo isso. Aqui, vou trazer um outro artista de referência, tá? Essas conexões, o que é legal de fazer nelas, que vai, de maneira fácil, adicionar pra caramba no seu... Deixa eu ver se eu acho esse cara aqui. Nos seus designs, dá uma olhada nesse artista aqui. Ele é, assim, um absurdo de bom. Percebe que aqui... Oh, caramba, a outra imagem tá maior ainda. Não tô querendo dar um zoom, mas, bom. Eu vou colar no Photoshop aqui. Nesse pedacinho aqui, o que torna isso aqui legal, quando você tem essas coisas uma do lado da outra, é que é um tipo de metal, outro tipo de metal, outro tipo de metal, meio que um plástico, uma resina aqui, e cada um tem um tipo de detalhe e uma reflexividade diferente e um padrãozinho diferente. Mano, ele é muito bom, Alex. Caramba, velho, esse cara é um absurdo. Mas imagina se aqui você tem ali a sua coisinha aqui, e aí no meio ali você tem uma parte, tipo, que é mega reflexiva, sabe? E aí você tem de repente um outro aqui, e no meio você tem uma parte mais escurinha e tal.
E de novo, isso aqui é um pouquinho mais cartoonizado, né? Mas assim, ter essa diferença de materiais vai, pô, longeão no concept, sabe? Você já tem esse meio que plástico azul, aí você bota umas coisas bem metálicas com uns highlightzinhos. Vai adicionar um nível de complexidade e de realismo pro teu concept muito bom. Porque, sendo bem honesto, tá? Os sketches aqui, eu acho que é a melhor página disso aqui. Sabe? Pô, aqui tá mó legal. Eu acho que até que no 2D você resolveu melhor as questões das proporções. Fora esse pedacinho aqui, né? Que ele ainda tá meio dividido muito igual, sabe? Mas as telas não tá dividido muito igual, nem nada. Então Por exemplo, eu queria ver aqui uma textura meio emborrachada desses botõezinhos, sabe? Nesse scroll aqui. O negócio desse scroll, vou te falar o que é, tá? É que ele parece que ele é uma geometria fácil de se fazer, entende? Parece que tu selecionou ali, subdividiu um cilindro e deu um checker de select e deu uma extrusão no resto. E aí quando isso acontece, parece que você só tá aceitando o que o programa pode te dar, sabe? Por exemplo, tem outro pedacinho ali, eu queria mostrar o que isso aqui parece. Isso aqui, né? Esse cilindrozinho aqui. Parece que você tentou botar um bevelzinho, mas o bevel ele tinha que estar um pouquinho maior com a proporção do botão, né? Dá a impressão que eu não consigo apertar o botão direito, sabe? Aqui também, nesse scroll, valia a pena você ter um bevel maiorzinho aqui e tal. Se isso aqui é um botão... Pera aí, deixa eu copiar essa imagem que eu vou te dar essa ideia. Vamos lá. Isso aqui é um botão. Então, teu dedo tem que apertar esse botão. Tô botando ele na minha tela o tamanho que seria um botão. Tá, o meu dedão tá mais ou menos desse tamanho aqui na minha tela, tá? O meu dedão estaria gigante perto da tecla. Estaria gigante perto disso aqui. Né? Então, se o meu dedão é isso aqui, eu dificilmente conseguiria apertar esses aqui de maneira confortável, sem cortar meu dedo nessa bordinha aqui. E isso aqui, assim, é de uma espessura, né? Finíssima, assim. Talvez um cut line aqui pra mostrar que é uma parte diferente, sabe? Faltou ali um toquezinho extra, acho, sabe? Passar 347 horas que eu tô passando esse carro aqui no negócio. Um tempo desnecessariamente grande. Inclusive, tá? O senhorzinho Alex aqui, Noax, pra quem não conhece, a gente segue ele é bom pra caramba. Eu tive um papo com ele uma vez. Nossa, foi incrível falar com ele, assim, conhecer ele e tudo mais. E ele falou desse design aqui. Esse design aqui é de 5 anos atrás, post. Mas não sei nem se o design é mais velho, sabe? Ele falou que até hoje, esse design aqui tá no portfólio dele. É um design maneiro pra caramba. E o que ele falou foi... Ele demorou acho que uns 2 anos pra fazer isso aqui. Mas é porque ele sabia... Você gasta o tempo que é necessário pra fazer um negócio de qualidade. Porque uma vez que o negócio de qualidade tá no seu portfólio, a chance dele sair é tipo nunca mais, sabe?